Muito bem, sejam bem-vindos, alunos presenciais de norte a sul. É uma honra e um privilégio. E aqui eu quero mandar um abraço especial. Uma aluna de manhã, estou tomando café, estou lá tweetando, né? Professor, a aluna Anne Carolina, de Montes Claros, saiu da aula de ontem com a cabeça tão cheia de MS que teve um acidente de moto. Parabéns, parabéns. Merece um beijo especial do Gato Selvagem. Um beijo para você. Mas ela fala, ela informa, mas ela está bem e já está se preparando para a aula da tarde. Então, parabéns. Ana, seja bem-vinda aí, filha. Melhoras, viu? Cuidado. Tá com capacete, né? Tem que andar com capacete de moto. Eu andava muito tempo dentro de moto. Daí que eu acabei vendo uns amigos morrerem por causa de moto, sabe? Eu larguei mão. Hoje eu só ando de carro blindado. Não posso o que fazer. A Raíssa diz assim, o dia está ótimo para ir para a praia, mas passar a tarde estudando funcional com um selvagem não tem preço. Então, obrigado, né, minha amiga Raíssa. E todo mundo que mandou mensagens aí, até retuitei uma do pessoal de penal. A Nutri fala assim, estou fazendo penal na segunda fase. Muitas saudades de suas aulas. Obrigado. Ai, ai, ai. O pessoal morre de inveja. Uma desgraça. Vamos embora. Meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tranquilo, pessoal que estudou de manhã? Já almoçaram bem? Então vamos lá. Eu vou ali comentar com vocês, até porque foi dito pelo amigo Paulo, pelo Clint, pelos outros professores assistentes, pelo Gustavo, das confusões que fizeram com o MS coletivo e a DI. Então nós vamos procurar agora distinguir ali para você não ter erro na prova, tá? Então põe assim como dicas, né? Dicas aí para vocês. Dicas. 2 pontinhos. De um lado você escreva mandado de segurança, que pode ser tanto mandado de segurança individual quanto mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança individual e coletivo versus a ADI, ou ADI, chamaram de ADI genérica. ADI genérica. Tudo bem? Vamos começar com os fundamentos? MS. Onde é que está o MS individual? Artigo 5º, inciso 69 da Constituição. E o MS coletivo? Artigo 5º, inciso 70. Tranquilo? MS individual, artigo 5º, inciso 69. MS coletivo, artigo 5º, inciso 70. Tudo bem? Onde está o fundamento da ADI genérica? Nessa altura do campeonato você já sabe, né, filho? Qual artigo? 102. Qual o inciso? Inciso primeiro, qual que é a linha? A. Então, já de cara, vocês já mataram. Se pedir cautelar na ADI, qual que é a linha da cautelar na ADI? Do 102. Checa aí, meu filho. Se não sabe de cabeça, checa aí no Vademecum. Linha P. Mas checou aí? Já está pintado? Vê se está pintado no seu Vademecum, por favor. Está pintadinho já? Então, artigo 102, inciso 1º, a linha A da ADI. Se pedir cautelar, a linha P de pato. Espero que vocês já tenham pintado, inclusive. Tranquilo? Beleza, então já achei os fundamentos. Me diga, o MS tem uma lei própria que regulamenta a fundamentação para a gente colocar no preâmbulo? Tem ou não tem? Rápido. Tem. Qual que é a lei? Isso, 12.016 de 2009. E a lei que regulamenta a DI? Antiga, inclusive, já. Lei qual é a lei? 96, né? 96882? Não. 98? Bom, então beleza. Então não é 96 porra nenhuma. É 98, não é isso? 66 ou 68? Tá, beleza. 98, 68, qual que é o ano? 1999. Joinha. Então temos os fundamentos aí. Concordam que isso que aqui está vai aparecer no nosso preâmbulo? Lembra que é o preâmbulo? Quem propõe o quê em face de quê? Lembra disso aí? Quem propõe o quê em face de quem? Vai aparecer no preâmbulo, não é isso? Pergunto, essas duas proteções, esse remédio constitucional e essa ação do controle concentrado, o MS e a DI, para fazê-los, eu vou usar o CPC? Sim ou não? Qual artigo? 282, porque é uma petição inicial. Até aí, tranquilex, sem estresse nenhum. Podemos caminhar? Tá. Me diga, qual desses instrumentos eu vou usar para proteger um direito próprio ou de um grupo de pessoas? Mandado de segurança. Protege direito próprio. Quando eu próprio indica, da pessoa ou daquele grupo de pessoas. Tudo bem? Todo mundo junto? Por favor, abram lá no artigo 5º, inciso 69, e logo abaixo tem o artigo 5º, inciso 70. Vamos lá no artigo 5º, inciso 69, logo abaixo tem o inciso 70.
Vou pegar meu vadinho, que é mais fácil de mexer. E vamos juntos aí. Segunda fase não pode ter pressa, né, filho? Já sabe disso, né? Ah, é porque eu estou conversando com um amigo de outra área, ele já pega e já vai fazendo, né? Nem lê o resto do enunciado, já vai fazendo. Eles são assim mesmo. Daí costuma ter aquela reprovação maciça. Nós não, nós vamos com calma, analisar o sistema, né? Aqui é uma unidade especial de combate. Então a gente não sai saindo correndo, atirando, tá. A gente olha a situação, onde está o comandante do outro grupamento, qual que é a via de escape, para onde eu vou entrar, se tem para onde sair. Eu tenho que pensar antecipadamente e também na hora de finalizar. Qual que é a ação, qual vai ser o pedido, se tem instrumentos para o pedido na minha lei respectiva. Entendeu, filhão? Então nós estamos analisando o aspecto constitucional. Artigo 5º, inciso 69. Todo mundo junto aí? Considere-se a mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo. O que é líquido e certo? Comprova-se com o quê? Rápido. Com documentos. Não é isso? Regra, comprova-se com documentos. Tranquilo? O seu examinador vai te indicar que aquele direito está previsto em alguma parte da Constituição. Que ele já tem documentos que instrumentalizam aquele direito. Beleza? Tá. Direito líquido e certo. Cabe prova testemunhal ou pericial em MS? Rápido. Não, né, filho? Qual que é a única prova que é possível? Não, você pode pedir para o juiz oficiar o órgão público para fornecer um documento que aquele órgão público detenha a posse. Lembra disso aí? Tá. Direito líquido e certo ficou claro para vocês, né? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então pensa, não é direito de ir e vir, beleza? E também não é direito a ter acesso e retificar informações que estão no órgão público. Até aí, beleza? Vamos para frente. Aí continua. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública, que deve estar indicado. Lembra que até comentei dessa última prova que admitiram os 2 gabaritos? Não estava claro lá quem era a autoridade pública. Eu lembro que nós fizemos o comentário da peça e o cliente comentou com a gente, poxa, essa questão que estão pedindo aqui da remoção é muito comum na Defensoria Pública. Até falei isso no comentário lá. Mas lá estava indicado, quem é que negou a transferência? Era o diretor do hospital que negou a transferência. E naquele enunciado da última peça, da peça oficial da última prova, não estava claro quem negou a transferência. Até quando eu coloco com argumento, não está claro quem negou a transferência, e quando a FGV e o CESP querem que você faça MS, eles vão dizer lá, houve uma negativa da concessão da aposentadoria pelo diretor da gerência X do INSS. Houve a negativa de restituição dos bens pelo auditor responsável e chefe da alfândega de Santos. Eles vão ter que indicar para a gente quem é a autoridade coatora. E naquele enunciado da peça anterior, oficial, da última prova, não tinha isso. Beleza? Então, para a CMS, vão indicar para vocês quem é que não está fazendo ou está abusando do direito. Que pode ser, pergunto, é só pessoas de direito público que podem ser autoridades coatoras ou pode ser entidade privada? Pode ou não pode? Rápido. Pode, o exemplo que o Darlan falou aí do reitor ou diretor administrativo de uma faculdade que não quer fornecer o certificado porque o aluno está devendo para a faculdade. Entendeu, filhão? Vai aparecer uma autoridade. Entendeu? Até aqui, beleza? Todo mundo junto? E naquele enunciado do último exercício, não tinha autoridade. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar aqui. O agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esse agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, entenda, uma entidade privada que exerce uma função pública por delegação, concessão, etc. Tranquilo? Então você pode entrar com o MS contra uma entidade privada que recebeu por delegação do Estado o controle daquela rodovia. É uma entidade privada que exerce transporte público por delegação do governo. Beleza? Vamos nós aqui. Com relação ao MS individual, beleza? Agora, quando é que eu vou saber que é MS coletivo? Eu vou dar 1 minuto para você ler as alíneas A e B do inciso 70 e você vai grifar aquilo que você acha necessário. Então, pode ler aí, filho. Não tenha pressa, não. Artigo 5º, inciso 70. Ah, professor, já até passei marca texto. Então, agora você pega o lápis e vai sublinhar aquilo que você acha importante para identificar que é MS coletivo. Todo mundo junto aí? Conseguimos? Então me diga, se aparecer na sua prova que você está advogando
para um partido político com representação no Congresso Nacional, significa o quê? Que aquele partido foi recém-criado, não tem ninguém no Congresso? Ou aquele partido já existe e deve ter ou um deputado ou um senador? Rápido. Já existe, deve ter um deputado ou um senador. Vamos colocar isso no caderno. Filhão, partido político com representação no Congresso Nacional? Partido político com representação no Congresso Nacional? Deve ter partido político com representação no Congresso Nacional? Partido político com representação no Congresso Nacional? Deve ter ou um deputado federal, ou um senador. Deve ter ou um deputado federal ou um senador. Tudo bem daqui, moçada? Todo mundo junto? Então, assim, pô, apareceu, faz o enunciado e diz lá: para proteger o direito dos filiados ao partido político, para proteger o direito das pessoas eleitas por aquele partido político. É indicativo do quê? Que vai proteger aquele grupo de pessoas. MS, coletivo, se o direito é líquido e certo. Até aí, tudo bem? Todo mundo junto? Tá. O que já caiu, inclusive, em segunda fase e em primeira. Põe assim embaixo. OBS. Se depois de impetrado o MS coletivo. C, com S, filho. C, depois de impetrado o MS coletivo. C, depois de impetrado o MS coletivo. For perdida a representação, se depois de impetrado o MS coletivo, for perdida a representação. Professor, o que significa perdida a representação? Pensa comigo. O deputado ou senador mudou de partido, beleza? Ou foi cassado. Tranquilo? São exemplos de classe, né? Ou, pega um exemplo do mensalão da ação penal 470. Foi condenado com trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal no mensalão do lambe-lambe. Beleza? Se foi condenado com trânsito em julgado, perdeu direitos políticos, ou para alguns foram suspensos direitos políticos. Ele não é mais deputado. Entendeu? Qual é o posicionamento do STF? Continua o julgamento do feito. Porque no ato de impetração preencheu os requisitos legais. Até aqui, beleza? Daí prossegue o julgamento do feito. Todo mundo bem até aqui? Joinha? Daí vamos continuar. Daí, a linha B de bola, né? Organização sindical. Na sua prova já caiu. Você, como advogado de um sindicato, organização sindical, pensa, você advogando para um sindicato. Tranquilo? Entidade de classe. Você advogando para o Conselho Federal de Medicina. É uma entidade de classe. Ou associação legalmente constituída. Você advogando para uma associação. Lembra o que é associação? Fecha o VAD, me localiza no Vadão. O que é uma associação para o direito civil? O que é uma associação para o direito civil? Vai lá, no Vadão, vê se em algum artigo do Código Civil é descrito o que é associação. Não tenham pressa. Segunda fase é no vagar, na caminhada, na passada. Acharam já? Então, parabéns que já achou, vocês são ligeiros, hein? Estão dizendo para mim que é o artigo 53 do Código Civil, é isso mesmo? Então checa para mim, checa. Tá lá? O que é uma associação? Entidade civil, é isso? É uma entidade civil? Tem fins lucrativos? Não tem, tem fins lucrativos ou não? Não, né, cara? Qual o artigo? Então, você, meu aluno de qualquer unidade, no Vadão, passe e marca texto no artigo 53. Se cair uma questão para você dizer o que é associação, você pode dizer, a associação é descrita no Código Civil, no artigo tal, que em verbis diz, ou que no seu texto diz, abre aspas e pode copiar. Lembra que nós estamos agora trabalhando naquela questão de você aumentar o tópico da fundamentação, a parte do direito? Falou de associação, você vai descrever o que é associação, que está escrito aonde? No Código Civil, filho. Até aqui tudo bem? Todo mundo junto? Tá. Já sabe o que é associação. Uma entidade civil sem fins lucrativos, resuminho, não é isso? Para o próximo disso. Tá. Volta para o artigo 570. Daí diz lá, em funcionamento há pelo menos um ano.
Quanto tempo tem que ter o funcionamento da associação? 1 ano. Isso tem que aparecer no seu enunciado. Vai puxar para você ser advogado de uma associação para impetrar uma mandado de segurança coletivo. Tranquilo? Ah, professor, eu vou pesquisar então. Se eu pesquisar, você vai perceber que esse requisito de 1 ano é para associação, cara. O pessoal diz para sindicato não precisaria e nem para entidade de classe. Beleza? Mas para associação precisa. Precisa. Tem que aparecer isso no enunciado. Então, você está advogando para uma associação, você já sabe o que é e que já foi constituída há pelo menos 1 ano. Até aí, beleza? É lógico que você conhece a matéria e sabe. Olha, eu sei que tem um artigo X que dispensa o prazo de 1 ano, tendo em vista o direito a ser protegido. Tranquilo? Se você procurar, você vai encontrar. Aliás, isso tem na lei do MS? Essa dispensa do prazo de 1 ano? Tem? Não sei. Eu estou perguntando para vocês. É aula de prática. Procura. Será que na lei 12.016 tem algum artigo que dispensa o prazo de 1 ano de constituição da associação? Checa lá, não tenha pressa, aula de segunda fase, filho. Ah, precisa comer uma feijoada, uma caipirinha, tô até meio tonto. Parabéns. Parabéns. Que alegria, né? O cara come uma feijoada, toma uma caipirinha, depois toma um Guaraná Zero para assentar e pede um pundi de leite light, ou diet, né? Parabéns. Deve estar tudo aí brigando no estômago, né? Querendo subir ou descer, né? Me diga, se tem algum artigo na lei 2016 que dispensa o prazo de 1 ano, meus amigos? Se você não encontrar agora, você vai ter lição de casa. Eu quero saber se alguma legislação fala desse prazo, dispensa do prazo de 1 ano. E eu sei que tem, mas quero que você ache, não é para você. Checa na lei 2016. Está na lei 2016? A dispensa do prazo de 1 ano? E onde está? Artigo 21? É isso mesmo? Tem no artigo 21, na própria lei de ação civil pública também tem essa dispensa de prazo, né? Então o pessoal já está ligeiro aí, tá? Associou com uma outra lei. É o artigo 21 da lei de 2016? Sim ou não, rápido? Tem a dispensa do prazo de 1 ano? Então, se o seu examinador quiser, que existe uma associação que foi criada recentemente, ele vai ter que justificar que foi criada recentemente, mas tendo em vista o interesse público a ser protegido daquele grupo de pessoas, ou o interesse daquele grupo de pessoas é superior a esse lapso temporal, vai ter que explicar para você no enunciado. Não é para você deduzir isso. Vai ter que explicar para você. Então fica aqui comigo, ó. MS coletivo, chega comigo. Partido político com representação no Congresso deve ter um deputado ou um senador. Então eu pergunto, se um partido político foi recém-criado, não tem deputado nem senador, pode implementar MS coletivo? Rápido. Não, porque não tem representante no Congresso Nacional. Pegadinha de prova, só que a gente está ligeiro, não vai errar. Beleza? Tem que ter ou um deputado ou um senador no ato de impetração da ação. Todo mundo junto? Beleza? Organização sindical, entenda sindicato. Entidade de classe, uma confederação, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odonto, Conselho Federal da Ordem. Beleza? A associação, você já sabe onde está escrito no Código Civil, e entenda, aquele grupo de pessoas que se reúnem sem fins lucrativos para proteger aquele grupo de pessoas. Até aqui, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tá. MS coletivo, o Darlan falou ontem. Eu quero saber quais são os direitos que podem ser protegidos no MS coletivo. Difuso, pode? Rápido. Não, qual que pode? Coletivo, tem uma relação jurídica de base, entenda um contrato que une os indivíduos, não é isso? Ou individual, homogêneo. Tem um ponto comum que une essas pessoas. Pessoas com necessidades especiais que compraram veículos com dispensa de imposto de IPI, por exemplo. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Podemos caminhar? Tá, melhorou da tosse, fia? Então tá bom, vamos embora. Meu amigo, proteger direito próprio, beleza. E já até avancei e atingi a legitimidade, né? A legitimidade, acabei de tratar com relação à legitimidade. Legitimidade, acabei de avançar para vocês. Vimos lá, o individual, aliás, se não é coletivo, vai ser individual. Agora eu não posso fugir um pouco da ADI. Para que serve a ADI, filho? É para manter uma lei inconstitucional ou para retirar uma lei inconstitucional? Rápido. Retirar uma lei inconstitucional. Os senhores concordam que eu quero atingir uma lei em tese, independente da surtir efeitos aqui na Terra, eu quero atingir aquela lei. Eu quero retirar aquela norma. Eu quero a não aplicação daquela norma. Então, lei em tese, você pode escrever entre parênteses se você quiser, a lei em abstrato. A lei em abstrato. Entenda, entre parênteses, eu quero retirar aquela norma do nosso sistema jurídico. Eu quero a não aplicação daquela norma. Tudo bem até aqui, moçada?
Não aplicação daquela norma. Entenda na sua prova. Eu quero atingir uma lei que é inconstitucional, porque contraria algum artigo da Constituição, uma inconstitucionalidade formal ou material. Eu não quero aplicação daquela norma. E adivinha? Para todos. Não é para o meu grupo. Para todos. Para todos os indivíduos. Entendeu? A retirada daquela norma vai beneficiar quem? Todo mundo, cara. Percebeu a principal diferença? Proteger o direito próprio ou de um grupo de pessoas, MS, individual ou coletivo, a depender da situação. Para proteger todas as pessoas, entenda, eu quero retirar aquela norma. Aquela norma eu não quero que seja aplicada mais, porque ela contraria a Constituição. Todo mundo junto aí? Beleza? Tá, lei em tese. Me diga, quem tem legitimidade ativa? Quem? Pessoa de qual artigo? Rápido. Artigo 103 da Constituição. Vamos até o artigo 103 da Constituição. Artigo 103 da Constituição. Todo mundo junto? Diz lá. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Esse artigo 103 também se aplica a quem pode propor a DPF, não é isso? Então, a DI, a DC ou a DPF, a pessoa do artigo 103. Presidente da República. Então, ele, presidente da República, vai assinar a DI. No caso, hoje em dia, a gostosa da Dilma. Então, um beijo pra você, linda. Gostosa. Não vai dar para ir esse final de semana aí, viu? Tô avisando já. Então, tudo bem? Então, a Dilma assina. Ela tem que assinar sim ou não? Rápido. Eu, a AGU, que tem que assinar ou ela? Rápido. Ela tem que assinar. Ela vai assinar a petição. Tranquilo? Mas lógico, quem fez? Foi o AGU que fez. Beleza? Tá. Mesa do Senado. Me diga, quem compõe a mesa do Senado? Quantos presidentes? 1, vices, quantos? 2, secretários, quanto? 4, eles vão assinar. É lógico, um procurador vinculado ao Senado. Mesa da Câmara dos Deputados, quantos presidentes tem? 1, vices. 2, secretários. 4, esses caras vão assinar. E um procurador na Câmara dos Deputados. Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa? A mesma coisa, né? Agora é lógico, presta atenção, que eu tenho que olhar lá quem compõe a porra da mesa da Câmara dos Deputados. Câmara da Assembleia Legislativa, ou do DF. E se a estrutura é a mesma. A tendência das mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa é ter a mesma estrutura. Um presidente, 2 vices e 4 secretários. Poderia ter 3 secretários, porque é pequenininho? Pode. Poderia ter um presidente e um vice? Pode. Poderia ter um presidente, um vice e 2 secretários? Pode. Mas entenda, vai ter presidente, vice e secretário. Tranquilo? A ideia é de quem? Todos assinem a porra, porque a mesa, não é a mesa? Está dito a presidência da mesa? Está dito o presidente da casa? Não, quem está escrito aqui? Mesa, quem acompanha a mesa? Presidente, 2 vices e 4 secretários. E se o regimento interno? Cala a boca. Tem porra nenhuma de regimento interno aqui. Aqui está escrito o quê? A mesa, filho. Entendeu? Lembrem-se, o que aumenta não prejudica, filho. Fala, filho. Pode. Pode, tem que ler a Constituição Estadual, né? Beleza? Vamos mais aqui. O governador do estado do DF, quem assina a petição? Adivinha? O governador, normalmente quem assina com ele? O procurador-geral do estado. Vem comigo. PGR, quem é o PGR? Chefe do Ministério Público da União, é meu chefe lá, o PGR. Ele assina? Ele assina. Precisa de advogado assinar com ele? Não, ele assina, filho. Depois embaixo. Conselho Federal da OAB. Adivinha quem assina? Presidente do Conselho e mais alguém, não é isso? Depende, tem que olhar o estatuto que cria a OAB para saber quem é que vai assinar junto com ele. Nós estamos fazendo um concurso para ser conselheiro da ordem? Não, nós vamos colocar lá? O Conselho da Ordem. Está dito o presidente do Conselho? Rápido. Não, é o Conselho. Então ele mais alguém de acordo com o estatuto que cria o diabo do Conselho. Entendeu? Ele é advogado, o que você acha? Sim ou não? Rápido. Sim, né, filho? Sim. Tranquilo? Vai que alguém tem dúvida, né? Embaixo. Partido político com representação no Congresso Nacional. Eu tenho que olhar. Normalmente é a direção nacional do partido que assina. Agora entenda. Partido político com representação no Congresso Nacional tem que ter quem? Ou um deputado federal ou um senador no ato de impetração. Tudo bem? Eu tenho que olhar o estatuto, mas quem costuma assinar é a direção nacional. Entenda. O presidente e mais alguém. Tranquilex? Tranquilo? E é lógico, aqui vai assinar advogado junto?
vai assinar o advogado junto. Tranquilo? Para não ter problema. Beleza? Agora, aqui entre nós, você fazendo uma ADI, se for esse inciso 9, beleza? Você como advogado, adivinha, ó. Confederação sindical, uma confederação, aliás, vai no Vadão, e me diz o que é uma confederação nacional, uma confederação sindical. Se está descrito na CLT, o que é uma confederação nacional, uma confederação que possa propor ADI. Se tem algum artigo que fala o que é confederação sindical, ou confederação nacional, tem algum artigo da CLT que diz pra gente o que é confederação? Não tenham pressa, porque é uma aula de segunda fase, filho. Tem algum artigo da CLT que fala o que é confederação nacional, confederação sindical? Já acharam já? Tem gente que já achou. Caralho, vocês estão rápidos, né? Então, na CLT, tem um artigo que descreve o que é confederação sindical, é confederação nacional, é isso? É 5? 533 ou 535? 533? 33 ou 35? Estão dizendo 533, estão dizendo 535. Então eu quero saber qual que é o artigo, porra. O que é uma confederação? Está no 533 ou 535 da CLT? 535? É a junção do quê? 3 federações que têm representação em não sei quantos estados, não é isso? Artigo 535 vai falar o que é confederação sindical, não fala, fio? Então adivinha. Vou usar desse artigo na minha petição se eu quiser dar robustez, se é uma questão, é uma pergunta. A confederação sindical, não sei o que, propôs uma ADI. Ela pode propor, interrogação, justifique, fundamente. Você vai dizer o que é confederação sindical, sim ou não? Usando qual artigo? 535 da CLT. Você percebeu que a gente pode transitar em outras áreas para fundamentar as nossas peças? Por isso o pessoal tem bronca da gente, a gente interage nas outras áreas. As outras áreas não conseguem interagir com a gente. Aliás, diga ao pessoal da FGV, quiser reprovação maciça nas outras áreas, peça para ele fazer uma ADI. Estou na dica, pessoal da FGV. Se quiser me fuder na última prova, então estou na dica para você fuder os outros nas outras áreas. Ou peça, senhor examinador, eu sei que tem corno da FGV assistindo minha aula. Peça o pessoal fazer um extraordinário nas outras áreas. Você quer uma reprovação maciça? É isso que você quer agora, né? É reprovar bastante gente. Passou muita gente, você quer reprovar bastante gente? Peça uma ADI ou um recurso extraordinário. As pessoas das outras áreas deveriam saber fazer. Mas quem faz isso aí? Nossa. Ai, ai. Tudo bem até aqui? Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Tudo bem até aqui, moçada? Perceberam que eu vou usar da legislação que está no Vadão para fundamentar e arrazoar as nossas peças, nossas questões? Até aqui, beleza? No enunciado do último exercício domiciliar, era uma confederação o quê? Nacional do Comércio? Pode propor ADI? Pode ou não pode? Pode. Percebeu, filhão? De um modo bem simples. Eu quero retirar a norma, ADI. Eu quero a nulidade da norma porque ela é contrária à Constituição. ADI, beleza? E eu quero declarar que a norma é inconstitucional e proteger o meu grupo de pessoas. E eu quero restituir, por exemplo, aquele bem que foi retido ilegalmente, etc. Mandado de segurança. E o autor ajuda a gente a retirar um ou outro. Se falasse assim, um cidadão pode propor ADI rápido? Não. Poderia propor um MS coletivo? Pode MS coletivo? Nem fudendo. Podia ser o quê? Mandado de segurança individual. Para proteger o direito dele. Percebeu, filhão? Então, novamente, eu tinha comentado isso na primeira aula. O autor ajuda você a retirar ou até possibilitar certas ações. E por vezes eu tenho que avançar. Além do autor, tem que pensar. Quem eu estou protegendo? É todo mundo ou é aquele indivíduo ou aquele grupo de pessoas? Qual direito está envolvido? É o direito de ir e vir? Seria habeas corpus. É o direito de propriedade? Pode ser mandado de segurança. É para proteger o patrimônio público. Eu, cidadão, quero proteger o patrimônio público. Qual ação? Ação popular. Eu estou advogando para uma associação que quer proteger interesse difuso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não sei o quê. Vai ser MS coletivo? Vai ser o quê? Ação civil pública. Percebeu que estão pegando um jeitinho da coisa? Então, o autor ajuda, mas olhar qual é a situação que está sendo protegida ali.
No último exame, o que queria? No último exercício domiciliar. Você advogando para uma confederação nacional, que é a não aplicação daquela norma para todas as pessoas. Por isso, é a DI e não a de segurança, porque a confederação se encaixava nas pessoas autorizadas a propor tal ação. Até aqui, beleza? Podemos caminhar? Então, isso já ajuda bastante. Mas vamos avançar. Quais são os efeitos da ADI? Erga omnes, que mais? Vinculante, que mais? Rusbet. Ex, tunc, efeito retroativo. E os efeitos do MS coletivo? Ou do MS individual? Proteger aquele bem e dar aquele bem àquela pessoa. Percebeu, cara? Tudo no bem agora? Aparar as arestas aí? Ficou mais claro? Podemos caminhar então? Vamos para frente então. Agora, vencida essa etapa, o cliente vai dar um oi para mostrar aqui. O cliente vai dar um oi para vocês, da impressão dele da última peça e das últimas questões, as suas dicas. O pessoal já comentou alguma coisa ontem, viu, cliente? Eu queria a sua opinião sobre os exercícios, como é que o pessoal foi, se o pessoal foi bem, foi mal, como é que eles estão interagindo com vocês. Os professores estão fazendo as peças. E já fizemos subir. Só checando o pessoal que estava à tarde, eu comentei de manhã, né? Foi subir um laboratório, parece que o som não está muito bom. Vamos ver se a gente corrige isso. Subiram os vídeos da primeira fase, das minhas aulas da primeira fase, que eu selecionei para você ver. Pode ver mais de uma vez. Tem os vídeos que subiram na área, no nosso endereço no YouTube, no Prof. Erival. Tem os antigos e tem alguns, acho que novos, que vão subir também. Beleza? Cliente, boa noite. Boa noite não, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Mais uma vez um prazer estar aqui com todos. Bom, os professores já falaram ontem das impressões deles sobre as peças, as questões, então não vou entrar muito no mérito. É só para dizer que a gente tem visto, sim, uma evolução, né? Ao longo do curso a gente sempre vai vendo essa evolução na fundamentação das peças, na fundamentação das questões. E aqui só umas dicas bem pontuais mesmo. A nossa correção, muitas vezes o pessoal reclama, puxa vida, mas me tirou aqui 2 décimos, me tirou aqui 3 décimos, me tirou meio ponto. A nossa correção, necessariamente, ela acaba sendo um pouco mais rigorosa mesmo do que a do seu examinador, do examinador da FGV, porque a ideia é que você já chegue lá pronto para o tipo de correção que ele for fazer. Se ele for fazer uma correção muito rigorosa, você já teve uma correção bastante rigorosa ao longo do curso. Se ele fizer uma correção mais light, maravilha, você está pronto para ela também. Então, por isso que às vezes a gente tira uma pontuação um pouquinho maior, mas não é nem tanto pelo ponto, né? Porque o ponto, no final das contas, acaba não fazendo diferença. É mais para que você se atente para aquele detalhe que você perdeu. O cara olha lá, puxa, perdi meio ponto nisso daqui. Você começa a prestar mais atenção naquele tópico. Uma dica que a gente sempre dá é para fundamentar a peça e as questões o máximo que você puder. O máximo, o máximo. Então, se tiver fundamento constitucional, evidentemente vai ter fundamento constitucional, você vai colocar todos os dispositivos constitucionais que são aplicáveis. Se tiver, especialmente aqueles lá da parte de trás da Constituição, lá do fundo, meio ambiente, educação, direito do idoso, direito da criança e do adolescente, é sempre bom, seja na peça, seja nas questões, invariavelmente alguma temática de direitos difusos, de direitos coletivos, vai ter na sua peça ou nas suas questões. Então, sempre dá uma olhadinha lá atrás, para você pegar esses fundamentos que também conta muito ponto na sua peça e nas suas questões. Também é muito importante, pessoal, você desenvolver a argumentação de forma lógica. Como assim? Procurem estruturar os fundamentos das questões. Eu não sei se os professores já falaram isso antes de mim, mas procurem estruturar as questões da seguinte forma, com premissa maior, premissa menor e conclusão. A premissa maior dá um apanhado geral do direito, Constituição, tratados internacionais, direito infraconstitucional. A premissa menor vai ser o fato. E na conclusão você vai relacionar o direito com o fato. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante, isso conta e tira também muito ponto da peça. Evitem abreviações. Tá? Não é STF, é Supremo Tribunal Federal, não é CF/88, é Constituição Federal. Tá? A FGV ela costuma ser bastante rigorosa com isso, então evitem abreviações. No endereçamento da peça, Deus do céu, não preciso nem falar, né? EXMO, nem pensar. Então, evitem abreviações na peça e nas questões também. No geral, fundamentem sempre o máximo possível e lembrem também, a gente pegou algumas questões
pouco fundamentadas e algumas demasiadamente fundamentadas. Como assim? Tem muito fundamento? Não. Tomem cuidado com o espaço de prova, porque vocês estão fazendo as questões e a peça no sistema, você vai digitando. Não se esqueça que você, na prova, vai ter um espaço bem limitado. Então, o ideal, aliás, é que você pegue a folha oficial de prova, faça à mão, até para você já ir treinando a sua escrita também, faça à mão, e aí depois você passa para o computador e aí você escreve, porque você vai ter o mesmo tamanho, né? E talvez até também o mesmo tempo, né? É bom também cronometrar o tempo que vocês estão levando para fazer as questões e para fazer a peça, porque isso vai ajudar também na hora da prova, na hora do vamos ver. Tá legal? Estamos à disposição aqui. Vamos lá. Obrigado, Clint. Então é importante, né? Nós convencionamos. Quanto tempo fazer a peça? 3 horas. Cada questão? Meia hora, filhão. Então pega lá. Tem um cronômetro para questão tal e vai embora. Em casa, nós já falamos, você está fazendo exercício em casa, cara. Use os livros que você quiser de apoio para aumentar, para robustecer. Nós vamos ter o simulado, que é você e o VAD só, e as canetas. Mas em casa, pode usar os livros para você buscar o máximo de fundamentação, pesquisar. Quanto mais você interagir com a matéria, melhor. Beleza? Eu estou levando a sério. Eu pego meu VAD, eu fico com o VAD lá e faço só de acordo com o VAD. Parabéns. Acabou? Então agora vai completar o estudo. Nós mexemos com CPI, nós mexemos com ADIN, nós mexemos com inconsonante formal, material. Vai buscar esses argumentos no seu livro ou na própria internet. Inconsonalidade formal. Pega, copia e cola no Word, joga lá no Google, né? Que vai aparecer um monte de coisa. O que você vai ler? Decisões do STF que abordam o tema, porra. Que decisão do STF, você lendo, você está aprendendo. Aí vou ler aquele artigo do cara chama Dr. Braulio Nabas. Vai. O cara tá de sacanagem com você, porra. Entendeu? Porque na internet é pra você ler tudo que aparece lá e tudo que tá lá é verdadeiro, filho. Eu vou na Wikipédia, cala a boca. Você vai ver decisões do STF, do STJ que abordaram aquele tema. Porque nas decisões, óbvio, dificilmente você vai encontrar uma coisa errada. Você pode, às vezes, encontrar uma coisa não muito coerente, mas coisa errada você não vai encontrar. Tranquilo? As tuitadas, os temas que eu retuito para vocês, eu peço para os senhores lerem. Você vai perceber que é umas 5 ou 6, no máximo 10 tuitadas. Os elogios eu retuito mesmo, até para irritar os outros, óbvio. Mas aquilo que eu acho importante, o CNJ com relação ao reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo, retuitei. Ah, porque foi o dia de combate à homofobia, retuitei. Ah, porque não sei... Percebeu? Que a gente está retuitando porque tem interesse para a gente. Em temas que estão fornecimento de remédio. Eu retuitei umas coisas interessantes, coisas recentes. Uma coisa do Via Legal, uma coisa do STF, uma coisa do STJ, algumas do CNJ. Que aquilo que a gente acha importante você ler nessa preparação. O Paulão ontem já fez subir para vocês lerem o julgamento da DPF número 186. A DPF 186 tem a ver com ações afirmativas, que nós comentamos de manhã ou ontem à noite, mas tem que dar uma sapeada, porque tem lá o relatório do ministro relator, praticamente uma aula de ação afirmativa, de fundamentos, que a gente viu também. Vocês viram de manhã? E depois podem ver, no domingão lá, os videozinhos. Vai ter lição. Aliás, já anote a lição de casa, com relação ao livro de prática. Vocês têm feito isso, né? Com relação ao livro de prática, lembra? Depois eu coloco lá no meu Facebook, o resuminho. Tá. Então, no último final de semana, vocês fizeram as provas 2008-3, 2009-1, não é isso? Então, agora vai ser as provas 2009-2, 2009-3. Quero que vocês vejam as provas 2009-2, 2009-3. E as questões da questão número 51 à questão número 60. Beleza? Mais tarde eu vou entrar no Facebook e colocar, ó, prova 2000 e tal, página tal e tal do livro quinta edição. Questão tal a tal, página tal e tal. Depois você vai fazer o quê? Lembra que nós estamos treinando? Como é que é a estrutura da nossa peça? Lembra que é aquilo que nós vamos fazer no rascunho? No rascunho, nós vamos colocar o quê? Endereçamento, né? Endereçamento para quem vai. E no meu rascunho eu posso colocar abreviado? Pode. No seu rascunho você pode colocar abreviado. Né? A legitimidade ativa. Legitimidade ativa. E isso aqui é muito fácil, porque vai aparecer. Você, na condição de advogado de tal pessoa, nem não tem como errar. Se o cara errar a legitimidade ativa, tem que se benzer ou tem que ir para trabalho penal. Beleza? Tá. Legitimidade. É brincadeira, viu, pessoal de penal e pessoal de trabalho. Não é brincadeira. Fica triste, não. Legitimidade passiva. Qual que é a peça? Não é isso? Qual que é a peça que eu tenho que fazer? Quais são os fundamentos jurídicos?
Foi afrontado o artigo 205, artigo 132, artigo 37, parágrafo tal, os fundamentos. E aqui temos os requisitos formais. Requisitos formais, vamos pensar na parte do pedido, né? Se tem liminar ou não, se tem um pedido, tem que ouvir o AGU, o MP, etc. Até que tudo bem? Todo mundo junto? Então, vocês vão fazer essa estrutura da peça, com relação às provas. 2009.2, 2009.3, beleza? E as questões da questão 51 à questão número 60. Tudo bem? Com relação às questões, você pode buscar, colocar só os argumentos que você iria utilizar. Eu acho que é constitucional e inconstitucional por conta disso. Beleza? Pode até pesquisar se você tiver tempo. Depois, checa a resposta oficial que está lá no próprio livro de prática. Tem as respostas oficiais. E aqui entre nós, as respostas oficiais que lá estão, são respostas fornecidas pelo examinador, que a gente até acrescentou uma coisinha ou outra. Beleza? Mas eu não concordei, podia colocar. Você pode colocar mais um monte de coisa se você quiser. Né? Os nossos alunos de constitucional são meio beligerantes, sabe? Meio irritados como eu. Eu gosto disso. Não, isso aqui está errado, tem mais coisa, vou colocar mais coisa. Coloque o que você quiser, filho. A ideia é essa. Mas o que está lá é o mínimo que assegurou a pessoa passar para ser advogado. Tranquilo? Direito na ciência exata, você tem argumentos para as duas coisas. Tranquilo? Depende do que você está defendendo. Lembra que eu falei ontem das ações afirmativas, hoje de manhã, ontem das ações afirmativas? Lembra que um partido político entrou com uma ADPF contra as ações afirmativas? Porque ele entendia o quê? Que as ações afirmativas estavam prejudicando nacionais contra nacionais. E que o Supremo disse, não, filho, eu tenho que pensar além disso. As ações afirmativas são para proteger e incluir grupos de pessoas. E trouxe outros argumentos e rebateu aqueles trazidos pelo partido político naquela ação. Quem fez essa ação foi parlamentar ou foi advogado? Foi parlamentar ou foi advogado? Advogado, né, filho? Advogado que inventa as coisas. Me diga, tem lei própria para o MI? Tem lei própria para mandar de injunção? Tem ou não tem rápido? Não. Qual que é a lei que a gente usa? Os 2016, mandado de segurança. Perguntei, mandado de segurança individual e coletivo? Tem ou não tem? Adivinha, advogado. Fez MS individual e também trouxe o MS coletivo. Aliás, o MI coletivo, à semelhança do MS. É inovação, cara. É coisa de advogado. Pô, mas se tem isso aqui, tem também, sabe aquele negócio? Vou propor um MI coletivo em nome de um sindicato. Se você procurar, não está escrito em lugar nenhum isso. Quem fez isso? Um advogado do Espírito Santo. O cara falou, pô, vou fazer essa porra aqui. E deu certo, cara. É inovação, é você fazer a coisa acontecer. Tranquilo? E dia a dia você vai ter que enfrentar coisas idiotas no dia a dia. Vou te trazer uma experiência minha, no meu trabalho lá no MPF. Pornografia infantil. O que é pornografia infantil? Está no artigo 242 do ECA. Beleza? Então são meninas peladas, né? Peladas mantendo relações carnais entre elas ou entre elas e animais. Beleza? Pornografia infantil com crianças. Tudo bem daqui? Pense comigo. Nós estamos fazendo uma investigação lá. O cara não colocou a criança pelada. Pelada. Não. Mas ela coloca lá de biquíni ou só de calcinha em poses sexys. Ou assexuadas. Então pensa, a garotinha lá de 10 anos, com uma calcinha branca, molhada, que você olha, você vê lá a genitália da criança. Em poses, várias poses. E várias crianças diferentes da mesma idade. Esse é um pedófilo, é um pedófilo, um cara. É o pedófilo da doença, né? Ele está realizando pornografia infantil ao divulgar as imagens. Agora, tinha juiz que dizia, não, vocês estão exagerando. Isso aqui não se enquadra no tipo penal. Pega o seu ECA, beleza? Pega o seu vadineco, vai no ECA. Vamos lá no artigo 242. Estou te mostrando como é que você vai ter que fazer no dia a dia para você vencer certas etapas e certas restrições que às vezes não estão claramente na lei. ECA. Qual que é a página? 1000 e alguma coisa, né? 1058? 1028? Tô confiando em vocês, pô. Estão com o negócio na mão aí, pô. É isso mesmo. Daí vamos localizar o artigo 240. 240. Acharam o 240 do ECA? Vamos ler o 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Beleza? Vai para o 241A. 241A.
do ECA. Fornecer, então na página 1057, para quem tiver com o vadão nosso aí. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito. O que é sexo explícito? Pênis na vagina, pênis na boca, etc. Tal, em várias outras orifícios, né? Ou pornográfica. O que é pornográfica? A menção. Entendeu? A menção. Envolvendo criança ou adolescente. Então, certo juiz, que eu acho que não deve ter filho, deve ter sobrinho, né? Falava assim, não está expresso. É como se fosse um book de modelos. Só se for o modelo da puta da mãe dele, né? Da sobrinha dele, né, cara? Uma criança de 10 anos, sem sutiã, mostrando os peitinhos, e com a calcinha, né, molhada, branca, para nós isso aí, e várias fotos de crianças diferentes, isso para nós é pornografia infantil, porra. Às vezes não se adequa no tipo específico. Ela podia até estar com a parte de cima, mas em pose, né? Sentado num giló, sabe aquelas coisas ridículas, idiotas? Sentado no pau, aquelas coisas. Cara, para nós é pornografia infantil. Adivinha? O imbecil indeferiu o pedido de quebra. Vai para a doutora, deixa comigo, eu vou fazer esse MS aqui. Fiz o MS bonitinho, adivinha? Levou nada, pô. Desembargador, nossa, por unanimidade. Fornece o IP desse cara, que esse cara é um tarado, porra. Percebeu? Você tem que vencer resistência, e às vezes aquilo que não está tão claro no direito. Tomou pau, em vários MS, até ela aprendeu, né, filho? E adivinha se os colegas não tiram o sarro dele agora? Você gosta de ver foto, né? Você não quer saber. Idiota do caralho. Tranquilo? Então, às vezes, você tem que vencer resistência, tem que mostrar para a pessoa que ela está errada, moçada. Que, às vezes, o que está aqui na lei não é só esse sentido específico da literalidade, tem que fazer uma hermenêutica, uma interpretação. O cara vai vir na sua prova. Foi lesado o erário. O que é lesar o erário? O patrimônio público, cara. Obra superfaturada, que é o que mais tem no nosso país hoje em dia. E, infelizmente e tristemente, né? Obras que são superfaturadas e que não terminam. Lembra do exemplo do Maracanã? Até brinquei com você já? Maracanã, 600, 700 milhões, 1 bilhão e 200 não está pronto. E não vai estar pronto, inclusive, para ser usado na Olimpíada. Porque vão ter que fazer uma readaptação para ter a pista de tartan, aquela pista de 400 metros para fazer os eventos, né? Não é o fim da picada, cara? Não tiveram que demolir o velódromo lá do Pan-Americano para fazer um adequado às questões olímpicas? Quem fez isso não sabia disso aí, moçada? Você vai dizer que não sabia? Difícil pra caralho, né? Mas quem paga essa conta? Nós, os trouxas que pagam impostos. Tudo bem até aqui, moçada? Todo mundo junto? Então tem situações que você vai ter que inovar. Foi o que o Paulo falou, o Gustavo falou, o cliente falou, os amigos falaram também. Você tem que buscar novos argumentos, a maior fundamentação possível. Tranquilo? Eu estou rezando, e pelo cutucão que a gente deu, vai vir uma prova técnica para a gente. Para que a gente entenda, uma ação de controle, que nós já demos no nosso indicativo, beleza? Pode pedir uma ação popular, uma MI, uma reclamação, que é algo típico nosso de constitucional. Pode pedir uma extraordinária, o que você acha? Pode ou não pode? Pode, já pediu, a gente vai ver o que eles já exigiram para fazer isso. Pode cair um ROC? Pode, já caiu, ótimo, já sabe qual é o perfil que ele quer. Entendeu, cara? Agora, quanto mais argumentos, mais fundamentações, mais treinamento, fica mais fácil a prova. Por isso, esse negócio para não se perder. 3 horas na peça, meia hora para cada questão. Tranquilo? O perfil que a gente tem dos nossos alunos é que eles terminam antes e acabam revendo os pontos, trazendo novos argumentos. Tranquilo? Vamos embora então. Nós vamos ver, depois de tudo isso, mudo por uma linha, vou seguir o meu roteiro aqui, vamos enfrentar hoje a separação dos poderes. Vou começar com o poder legislativo. Então anote no seu caderno, você que já assistiu minha aula na primeira fase, vai reassistir porque está na área do aluno, vamos comentar aí o poder legislativo. O tópico, então, geral, seria separação dos poderes. Separação dos poderes. Com relação ao tema separação dos poderes, nós temos lá separação dos poderes. Nós temos no Brasil hoje a separação clássica de poderes de Montesquieu. Então, separação dos poderes tem a ver com dividir o poder, né? E nós adotamos hoje a separação clássica. Se a separação clássica, quantos são os poderes? 3. É a separação tripartite, ou separação clássica. Se o cara quiser confundir a gente, trazer um pouquinho de história constitucional. Sempre foi a separação clássica? Vocês viram de manhã e ontem à noite que não. Chegamos a adotar a separação
quadripartite de Benjamin Constant. Então, Benjamin Constant, aquela rua aqui do centro, ele que idealizou a formulação quadripartita. 4 partidos, não, 4 poderes, que é a famosa separação para inglês ver, que queriam, né, nessa proximidade com a Inglaterra naquela época, ter a separação dos poderes, era a nossa própria independência. Então, os ingleses ajudaram a gente na nossa independência. Mas, ó, tem que ser algo meio democrático, hein? Tá bom, fazer a separação dos poderes. Beleza, Código brasileiro. Legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Quem mandava em todos eles? O moderador. Por isso que é uma separação de poderes para os ingleses verem. Entendeu, filho? Por quê? Quem mandava na época, quem? Era o imperador. Tranquilex? Da proclamação da República para adiante, separação clássica, como nós vimos, né, anteriormente, 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Vamos enfrentar, então, o poder legislativo. O poder legislativo está previsto do artigo 44 ao artigo 75 da Constituição. Checa comigo no seu VAD, se lá está, do artigo 44 ao artigo 75. Do artigo 44 ao artigo 75. Do artigo 44 ao artigo 75. Se está previsto o poder legislativo aí, sim ou não? Rápido. Sim. Muito bem. Feito isso, vamos rememorar a estrutura que existe do legislativo no Brasil e as pegadinhas e dicas, para evitar você seja pego de surpresa. Bom, letra A. Vamos pensar na esfera federal primeiro. Na esfera federal, os senhores concordam que nós temos lá o Congresso Nacional. Congresso Nacional quase nunca trabalha. E quando quer trabalhar, trabalha 20 e poucas horas, né? Batem recordes, né? De tempo de sessão legislativa. Ai. Congresso Nacional tem quantas casas, meu filho? 2, né? Estão lá os nobres membros da Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Deputados. E temos também o Senado Federal. Me diga, você já sabe, como é que chama esse sistema que tem 2 casas compondo um órgão? Isso, sistema bicameral. Sistema bicameral só existe na esfera federal. Sistema bicameral só na esfera federal. Tudo bem? Sistema bicameral só na esfera federal. Todo mundo junto? Bom, por conta disso, adivinha o que já perguntaram em prova? Então você põe aí dicas, né? Dicas desse sistema bicameral. Casa iniciadora. Casa iniciadora. Adivinha, meus caros, o que é casa iniciadora? Aquela que dá início ao processo legislativo. Então escreve, casa iniciadora. Aquela que dá início ao processo legislativo. Casa iniciadora, aquela que dá início ao processo legislativo. Tudo bem? Então, casa iniciadora é aquela que dá início ao processo legislativo. Todo mundo junto? De modo bem simples, filhão. É onde é apresentado o projeto de lei ou a PEC. De modo bem simples, onde é apresentado o projeto de lei ou a PEC. Onde é apresentado o projeto de lei ou a PEC. Tudo bem? Onde é apresentado o projeto de lei ou a PEC. Todo mundo junto? Filhão, regra. Onde começam os projetos que vêm de fora do Congresso? Cara, o que vem de fora do Congresso começa na Câmara dos Deputados. Então põe aí, OBS. O que vem de fora do Congresso começa na Câmara dos Deputados. O que vem de fora do Congresso começa na Câmara dos Deputados. O que vem de fora do Congresso começa na Câmara dos Deputados. Então eu estou dizendo para vocês, a Câmara dos Deputados, dos projetos que vêm de fora, começam lá. É a casa iniciadora. O que vem de fora do Congresso, começa na Câmara dos Deputados. Beleza? Já te dei um indicativo, estou dizendo que é a Câmara que faz isso. Agora eu quero que você busque no Vademecum o fundamento para isso. Onde está escrito isso na nossa Constituição? Onde está escrito isso que os projetos que vêm de fora começam na Câmara dos Deputados? Não tenham pressa para uma aula de segunda fase.
Onde está dito que os projetos que vêm fora do Congresso começam na Câmara dos Deputados? Estão dizendo para mim que é o artigo 64, vocês concordam? Vou te dar uma dica, filho. Quando se fala em processo legislativo, vai estar lá entre os 59 e os 69. Então, se quer uma pergunta que fala de iniciativa, sanção, veto, etc., está nesse bloco do 59 ao 69. Estão dizendo para mim que é o artigo 64. Quero que vocês confirmem ou não se é o artigo 64. É isso mesmo? Vamos passar a marcar texto e vamos sublinhar? Adote a medida que você achar mais adequada para o seu estilo aí. Que eu estou dizendo para vocês, os projetos que vêm de fora do Congresso começam na Câmara dos Deputados. Começam na Câmara dos Deputados. Tranquilo? Então pense comigo. Um projeto de iniciativa popular. Iniciativa popular, que também está aí. Está aí pertinho, está aí pertinho. Onde é que está a iniciativa popular? Está aí pertinho. Localiza qual é o artigo que fala de iniciativa popular. Quando o cidadão pode apresentar um projeto de lei, né? Projeto da lei da ficha limpa, começou por iniciativa popular. Projeto de iniciativa popular para a lei complementar que cuidou da ficha limpa. Mudou a lei de inelegibilidades. Está aí pertinho. Onde é que está a iniciativa popular? 61, parágrafo 2º, é isso mesmo? Está dito aí, né? 1% do eleitoral nacional dividido em menos 5 estados com 0,3%, não é isso? Está aí, cara, está aí. Então, pense comigo, tema recente. A lei da ficha limpa é uma lei complementar que alterou a lei de inelegibilidades e começou por iniciativa popular. Depois eu vou colocar no meu Facebook, eu já coloquei algumas vezes, mas vou colocar novamente o histórico da lei complementar da ficha limpa, ou lei da ficha limpa, que começou por iniciativa popular. Até aqui, beleza? Joinha? Tá. Então presta atenção. Vou voltar aqui para o tema. Um projeto que vem por iniciativa popular, começa com o povo, é enviado para qual casa? Câmara dos Deputados. Casa iniciadora. A presidente vai apresentar um projeto de lei para aumentar a remuneração do servidor público federal. Vai para onde? Câmara dos Deputados. O presidente do STF, representando o STF, vai apresentar um projeto para atualizar a Lei Orgânica Nacional da Magistratura. Apresenta onde o projeto? A Câmara dos Deputados. O Procurador-Geral da República vai apresentar um projeto para organizar, né, reorganizar, atualizar a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Apresenta onde? Na Câmara dos Deputados. Entendeu? O que vem de fora do Congresso começa na Câmara dos Deputados. Então, regra, ela é uma casa iniciadora. E já perguntaram isso recentemente em prova. Tranquilo? Os projetos que vêm de fora do Congresso têm que começar na Câmara dos Deputados. Todo mundo junto? Se a Câmara é casa iniciadora, adivinha, o projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na Comissão de Orçamento, na Comissão de Educação, aprovou no plenário da Câmara, vai para qual casa? Para o Senado. Nesse caso, se a Câmara é casa iniciadora, o Senado vai ser o quê? Casa revisora, então ponto e vírgula. Se a Câmara iniciou o processo legislativo, se a Câmara dos Deputados, se a Câmara dos Deputados iniciou o processo legislativo, o Senado será a casa revisora. Já perguntaram recentemente esse tema para nós em prova. Tudo bem daqui, moçada? Se começa na Câmara, a Câmara é casa iniciadora, aprovou na Câmara, vai para o Senado. O Senado, nesse caso, vai ser casa o quê? Revisora. Tranquilo? Entenda, o projeto vai passar na CCJ do Senado, outras comissões, aprovou no Senado. Tranquilo? Pense comigo. Começou na Câmara, foi para o Senado, votou igualzinho, aprovou então nas duas casas, tem negócio chamado fase do autógrafo, que foi vencida a etapa no Legislativo. Fase do autógrafo, vai encaminhar para presidente para sancionar ou vetar. Tudo bem? Lembrou do processo legislativo que você estudou na faculdade? Lembrou disso aí? Tá. Pense comigo. O projeto pode começar no Senado? Pode ou não pode? Pode. Onde é que está escrito isso? Que um projeto pode começar no Senado. Pode começar na Câmara ou pode começar no Senado? É o 61 caput, é isso mesmo? Que eu tô falando, lembra que eu falei a dica de processo legislativo? Filho, está entre os 59 e os 69. É o 61?
61, é isso mesmo? O projeto pode começar na Câmara ou no Senado, apresentado por deputado, por suas comissões, não é isso? É o 61, tá aí, moçada? Sim ou não? Rápido. Sim. Pergunta então. Um senador pode apresentar um projeto de lei? Pode ou não pode? Pode. Se ele apresentar, o Senado vai ser o quê? Casa iniciadora. Aprovou nas comissões e plenário do Senado. Vai para qual casa? Para a Câmara, que nesse caso vai ser casa revisora. Põe no papel. Um projeto de lei pode começar no Senado. Um projeto de lei pode começar no Senado. Um projeto de lei pode começar no Senado. Que nesse caso será casa iniciadora. Que nesse caso será casa iniciadora. Todo mundo junto? Depois de aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. Depois de aprovado, vai para a Câmara dos Deputados. Que será a casa revisora. Todo mundo junto? Tá. Então pode começar na Câmara, pode começar no Senado. Todo mundo tranquilo? Tranquilex? Tá. Professor, tem alguns projetos que nós já estudamos anteriormente que tem que começar por iniciativa do Executivo, né? Dá um exemplo. Tá aí perto. Aumento do quê? De remuneração do servidor público federal. Tem que começar com quem? Presidente da República. Tranquilo? O presidente da República apresenta um projeto. Vai ser encaminhado para onde? Câmara dos Deputados. Tranquilo? Vai passar nas comissões e no plenário. A Câmara pode mexer no projeto? Pode ou não pode? Pode para diminuir, não pode aumentar a despesa. Pode diminuir, não pode aumentar. Aprovou na Câmara, vai para o Senado. O Senado, ele faz alterações no texto original da Câmara dos Deputados. Tranquilo? Põe no caderninho, por favor. Dica. Princípio da primazia, com Z. Princípio da primazia legislativa. Princípio da primazia legislativa. Meus caros, quando se fala em princípio da primazia legislativa, 2 pontinhos, escreva. A casa iniciadora pode manter ou derrubar, a casa iniciadora pode manter ou derrubar as alterações feitas pela casa revisora. Então, o princípio da primazia legislativa, entenda. Quem começou o processo legislativo pode manter ou não as alterações feitas pela casa revisora. Tranquilo? Beleza? Tá, então larga a caneta. Começou na Câmara dos Deputados um projeto dizendo o seguinte, ó. A é legal. Beleza? Passou nas comissões, plenário. Foi lá para o Senado. O Senado, antes das votações no plenário, nas comissões, altera o texto, por proposta de próprios senadores. Ah, mas eu não acho que A é legal, não. A é legal e linda também. E acrescentam, e linda também. Beleza? Esse linda também estava no texto original? Não, adivinha. Vai ser aprovado no Senado, volta para a Câmara para manter ou não, e linda também. Porque quem começa tem o privilégio de derrubar essa alteração, beleza? Ou mantê-la. Tranquilo? Se discordar e disser que não, arquiva aquela parte que não foi coerente com relação às duas casas e apresenta você, encaminha presidente apenas o quê? Ah, é? Legal. Não colocou linda também. Beleza? Então tem esse privilégio. Se aprovou igual, que aprovou igual, e a casa iniciadora tem o privilégio de rejeitar as alterações da casa revisora. Até que beleza? Daí encaminha para o executivo, sancionar, promulgar, publicar. Tudo bem daqui? Podemos caminhar? Tá. Pense comigo. Nós estamos vendo um caso recente de aprovação de uma medida provisória dos portos, não é isso? Fecha o VAD. Fecha o VAD. Filhão, o tema é o seguinte. Medida provisória. Quem cria? Agora abre o VAD e localiza. Quem cria? MP. Já sabe qual é o artigo, vai direto. Se não sabe, pesquisa aí. Medida provisória está em qual artigo?
62. Adivinha se não está na moda? Eu vou até comentar para vocês depois a espécie normativa, especialmente a medida provisória. Mas para esse tópico aqui, meu, né? Pergunto, senhores, quem que edita a medida provisória? Presidente da República. Quais são os requisitos? Relevância e urgência. Me diga aí onde estão as proibições. Parágrafo 1º? Parágrafo 1º estão as proibições, é isso? MP não pode tratar direito penal, processo penal e processo civil. Não é isso? Beleza? Tá. Depois a gente já pode até avançar nesse tema aí. Já viram onde estão as proibições. Joinha. Me diga se no artigo 62 está expresso para qual casa eu tenho que encaminhar, né, se a presidente editou, tenho que encaminhar a MP para transformar em lei ordinária. Tem algum artigo? Tem. Qual que é o artigo? É o parágrafo 8º? Onde é que começa a discussão da MP? Câmara dos Deputados. Não vimos isso recentemente, essa semana? Que o projeto está sendo discutido na Câmara dos Deputados, estava para esgotar o prazo de vigência dela, aprovou na Câmara, foi para o Senado, que tinha um dia para votar. Tranquilo? Aprovou na Câmara, tem que ir para o Senado. Por quê? MP nasce para virar uma lei ordinária. Aprovação por maioria simples na Câmara, por maioria simples no Senado. Até que tudo bem? Agora, sem entrar no mérito, pergunto, senhores, MP pode afetar direito adquirido? Sim ou não? Rápido. Pode ou não pode? Não, né, filho? Onde é que está a proteção de direito adquirido no artigo 5º? Vai lá. No artigo 5º da Constituição. Onde é que está o direito adquirido no artigo 5º da Constituição? Artigo 5º, inciso 16? 36? Artigo 5º, inciso 36. É isso mesmo? MP tem, aliás, nosso país tem que respeitar direito adquirido, né? Ato de perfeito e coisa julgada? Sim ou não? Rápido. Será que uma MP pode afetar contratos criados por meio de lei com relação a cancelamento, a restringir prazo de vigência de um contrato ou de uma renovação de um contrato de concessão de portos? Essa é uma questão que vai ser levada para o Supremo. Nós estamos comentando com vocês agora. Será que um contrato que tinha 10 anos, você tem um contrato de 10 anos, não tinha nenhuma previsão de causa extraordinária. É o seguinte, agora vai ser de 5 anos. Tá meio esquisito, né? Eu preciso olhar o contrato que foi assinado. Se não tiver essa situação de excepcionalidade, é um contrato por 10 anos. A empresa vai investir o quê? Para ficar quanto tempo? 10 anos. Percebeu? Será que, essa é a treta, uma das tretas, né? Será que uma MP pode afetar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito que é o contrato? Isso o Supremo vai dizer pra gente, mas pode ser objeto de pergunta na nossa prova. Tranquilo até aqui, moçada? Beleza? Tá. MP nasce para tornar lei ordinária. Tem que ser aprovado na Câmara, maioria simples, no Senado, maioria simples. Até que tudo bem? Joinha? Percebeu que foi aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado? É o sistema de aprovação. Casa iniciadora, Câmara, casa revisora, o Senado. Até aqui, beleza? Podemos caminhar? Tá. Pula uma linha. Então, estou comentando com vocês. Do Congresso Nacional, tem Câmara dos Deputados e Senado Federal. Casa iniciadora, casa revisora, o princípio da primazia legislativa. Tranquilex? Deixa eu ir para outra página. Filhão. Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Quem é eleito para a Câmara dos Deputados? São eleitos os deputados federais. Concordam? Deputados federais. Que representam o quê? Representam o povo. Tem um mandato de quanto tempo? Mandato de 4 anos. Qual é o sistema de eleição dos deputados? Sistema proporcional. Sistema de eleição, sistema proporcional. Tudo bem até aqui? Relembrou? Deputados federais representam um povo, mandato de 4 anos, sistema proporcional. Muito bom. Adivinha uma casa que é campeã de incidência? O Senado Federal. Senado Federal. Tranquilo? Quem que é eleito para lá? Os senadores federais. Que representam quem? Os estados. Isso. E o Distrito Federal.
Tudo bem? Representa os estados e o DF. Eu quero que você me localize no seu VAD agora. Qual que é o artigo que fala quantos são os senadores por estado e se eles têm suplentes? Manda, filhão. Tem que voltar para a Câmara. Por isso que eles aprovaram em consonância e algumas coisas foram rejeitadas para, se for o caso, apenas voltar à questão da rejeição. Eles não são trouxas, né? Então, é aquele negócio, né, filho? Pode vetar, lógico. E a presidente vai vetar. Vai vetar aquilo que não é coerente com aquilo que o projeto original do governo, né? E veto presidencial pode ser derrubado? Por maioria absoluta do Congresso Nacional. E ela tem ampla maioria, não vão derrubar o veto dela. O que ficou bem claro, difícil, hein? O que ficou bem claro ali é que ela não tem total controle sobre o partido de apoio dela, que é o PMDB. E o próprio PT ali saiu meio que um lado para o outro e tal. É que são muitos interesses, né? Daí vem a questão da ideologia e a questão de manutenção do sistema eleitoral, com doações para fins de campanha, né? Não é um negócio tão simples assim, né, filho? E aí, moçada, qual que é o artigo que fala quantos são os senadores? 46? E são 3 senadores por unidade federativa, é isso? Tem isso. Está escrito que são 2 suplentes também, não? Onde estão os suplentes? Cada senador eleito com 2 suplentes. Parágrafo 3º, é isso? Esse é um problema que a gente tem que acabar. A gente tem que acabar com suplente de senador. Fazer uma emenda constitucional para acabar com esse negócio de suplente de senador. Por quê? De um senador, eles fazem 3 cargos. O senador sai para ser ministro, assume o vice, o primeiro suplente, que sai para ser alguma coisa, assume o terceiro. Isso é coerente? Não é coerente. Tem que acabar com o suplente o seguinte, ó. Se o senador eleito por um estado para representar lá no Senado sair, qual projeto tem que aparecer? O que queria que acontecer? Vai o outro mais votado. E o outro mais votado pode ser de partido diferente daquele. Então o cara pensa 2 vezes em sair. Dá trabalho isso? Dá. Acha que passa um negócio desse? Difícil. Mas se não começar, não passa, né, filho? É só a gente mostrar para o povo que isso é incoerente com o sistema democrático. Que o cara foi eleito para representar o Estado lá no Senado. E não para usar desse cargo e criar mais 2. Entendeu, filhão? Dá trabalho? Dá. Poderíamos adotar o sistema alemão. O governador da província, uma vez por mês, vai lá para o parlamento representar ou discutir assuntos do seu interesse. Acabar com o Senado vai? No Brasil? Difícil pra caralho. Pra gente é impossível, né, filho? Mas a gente pode melhorar o funcionamento dele. Como já aconteceu anteriormente, a gente diminuir o recesso parlamentar, que era de 90 a 50 e poucos dias. Dá trabalho. É só demonstrar que isso aí não é mais coerente com o sistema democrático brasileiro. Quem tem que fazer isso? Nós, constitucionalistas, porque o resto é preocupado com outras coisas. A Cláudia Raia morreu na novela ontem, não? Quem sabe, não? O Antônio Dalã está meio triste, que a vilã morreu. Vou voltar aqui. Filho, são 3 senadores por unidade federativa. Me diga quantos são os estados. 26. DF contém 1. 26 mais 1? São 27 unidades federativas que têm representação no Senado. Então pensa comigo. 3 vezes 27, 81 senadores. 81 senadores. 81 senadores. Quer dizer que se aumentarmos mais um estado, mais 3 senadores. Se 2 estados se juntarem, menos 3 senadores. Tudo bem até aqui, moçada? Todo mundo junto aí? Joia. Mandato de senadores. Me diga quanto tempo é de mandato. 8 anos. 8 anos. Qual que é o artigo? Segunda fase tem que apresentar o artigo. 46 parágrafo primeiro? É isso mesmo? Beleza, 46 parágrafo primeiro, estamos dizendo. Qual que é o sistema de eleição? Aliás, qual que é o sistema de eleição? Acha para mim. Sistema de eleição, majoritário, isso? Onde está escrito isso? No próprio artigo 46? Sistema majoritário simples, está escrito aí? Ou está escrito só majoritário? Majoritário? Só majoritário aí? Mas temos que acrescentar, né? É um majoritário simples ou relativo. É o sistema majoritário, qual que é o artigo? 46 caput, né? É o sistema majoritário, mas estou acrescentando. Majoritário simples ou relativo. Majoritário simples ou relativo. Entenda, só tem um turno, chegou na frente e ganhou. Sistema majoritário simples ou relativo é isso. Só tem um turno, chegou na frente e ganhou. Tranquilo?
E pergunto, se houver empate, quem ganha? Mais velho. Onde está escrito isso? Pode ser que não esteja previsto apenas para o legislativo, né? Onde está escrito isso? Se houver empate, ganho mais idoso, moçada. Força aí no seu VAD, filho. Se houver empate, ganho mais idoso. Eu posso usar por simetria a regra prevista para o Poder Executivo, né? É minha dica nesse momento. Onde está dito que se houver empate, ganho mais idoso? Estou dando uma dica. Eu posso usar uma regra do Poder Executivo para o Poder Legislativo. A segunda fase tem que ralar aí com o VAD. 7.6? Artigo 7.6, parágrafo? 7.7, parágrafo? 5º. Beleza. Artigo 7.7, parágrafo 5º. Acharam aí? Artigo 7.7, parágrafo 5º. Estou confiando em vocês. Em caso de empate, ganho mais idoso. E se é usado pelo Executivo, vai ser usado para o Poder Legislativo também. Tudo bem daqui? Em caso de empate, ganho mais idoso. Artigo 77, parágrafo 5º. Tranquilex? É o critério de desempate nas eleições brasileiras. A idade. Tanto para o Legislativo quanto para o Poder Executivo. Tranquilex? Concurso público também. Concurso público também é a questão da idade, se é casado, se tem filho, né? Se é amantes, né? É brincadeira, não, amante não, bebo, bobo. Você é bobo. Muito bem, vamos para frente, filho. Vamos pensar agora na esfera estadual. O Poder Legislativo na esfera estadual. Como é que chama a casa na esfera estadual? Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Nós temos 26 estados, portanto, 26 assembleias legislativas. Quem é eleito para a Assembleia Legislativa? Deputados estaduais, né? Deputados estaduais. Representam quem, filho? Representam o povo. Tem mandato de quanto tempo? Adivinha? 4 anos. Mandato de 4 anos. Onde é que está isso no VAD, moçada? Onde é que está aqui no Estado membro, tem Assembleia Legislativa, são eleitos lá os deputados estaduais que representam o povo e tem mandato de 4 anos. Se você achar apenas uma Assembleia Legislativa, ajuda bastante. Lembra de trabalhar com índice remissivo, né, filho? Assembleia Legislativa, deputado estadual, são as palavras-chave para você pesquisar no seu VAD, né? Assembleia Legislativa, deputados estaduais. Acharam já? Se quem não achou, não tenha pressa. Uns estão achando que é artigo no começo, outros estão achando que é um artigo lá no final. Assembleia Legislativa, deputados estaduais, mandato 4 anos. No começo da Constituição está em qual artigo? 27? Está no 27? Isso? 27. Teve gente que achou em artigo lá na frente. Qual é o artigo lá na frente que alguém achou aí? 235? É isso mesmo? 235 e o artigo 27? Nos dois aparece Assembleia Legislativa, deputado estadual, é isso? Mandato de 4 anos? É isso mesmo? Estou confiando em vocês. Então, no artigo 27 e no artigo 235. Muito bom. Então, 235 fala do quê? Criação dos estados nos 10 primeiros anos, é isso? Tá. E o artigo 27 é o artigo na Constituição, tirando essa fase de adaptação, que iria reger, efetivamente, a Assembleia Legislativa. É isso mesmo? Todo mundo bem? Joia. Pessoal, vamos pensar no DF, que é uma entidade, é um ente federativo, né? Assimétrico, um ente federativo diferenciado. Vamos pensar no DF. Na esfera distrital. Filhão, se é na esfera distrital, é lá no Distrito Federal. Como é que chama a Casa Legislativa lá? Tem um nome diferente, lembra a primeira fase? Câmara Legislativa. Câmara Legislativa. Quem que é eleito para lá?
são os deputados distritais. Deputados distritais. Tranquilo? Deputados representam quem? O povo, meu filho. Mandato quanto tempo? Mandato de 4 anos. Relembrou? Meus caros, onde está isso na Constituição? Que na esfera distrital a casa é Câmara Legislativa, né? Muito bem. Deputados distritais representam o povo, tem um mandato de 4 anos. 32? Tudo bem? Então vamos sublinhar, só sublinhar. Câmara Legislativa, né? Tem um nome diferente. Então, isso não é só a prova, nossa prova é bem técnica. Caiu Câmara Legislativa, caiu Câmara Legislativa, já sabe que está falando de Distrito Federal. Tudo bem daqui, moçada? Vamos misturar assuntos. Lei distrital. Lei distrital tem competência legislativa cumulativa. Então, uma lei distrital pode ter conteúdo estadual e... Lembra que eu falei da DI? Se eu tenho uma lei distrital com conteúdo estadual, cabe a DI lá no STF. Lembra disso aí? Se eu tenho uma lei distrital que tenha conteúdo municipal e contrariar a lei orgânica do DF, cabe a DI no TJ do DF. Lembra? Qual parágrafo do 32 fala isso? Tem competência legislativa cumulativa. Pode legislar sobre matéria estadual e matéria municipal. Parágrafo? Primeiro. Então, sublinha aí também. Né, pode legislar sobre matéria estadual e municipal. Lembrando que eles vão usar esse tópico para tratar de temas que envolvem controle de constitucionalidade. Então, não se esqueça. Uma lei distrital pode ter conteúdo estadual e municipal. Todo mundo junto? Beleza? Daqui a pouco eu vou falar de CPI, tem que voltar nesse ponto aqui. Beleza? Tem que voltar nesse ponto aí. Todo mundo junto? Tá. Vamos fechar então o caixão e falar da esfera municipal, né, filho? Esfera municipal. Na esfera municipal, nós temos, como é que chama a casa? Câmara Municipal. Tecnicamente, correto é Câmara Municipal. É o que mais é perguntado em prova, diz passagem também, né? Câmara Municipal. Quem é eleito para lá? O vereador. Os vereadores, né? Vereador é a mesma coisa que edil, que é quem cuidava das edificações na Roma Antiga. Né? O vereador representa o povo. Representa o povo. E tem um mandato de 4 anos. O vereador representa o povo, a mesma coisa que edil é vereador, né? Tem mandato de 4 anos. Onde é que está isso na Constituição? Onde é que está isso na Constituição? Que lá tem Câmara Municipal, vou fazer o chapéuzinho aqui, né? Acento circunflexo, Câmara Municipal. Onde é que está isso? Estão dizendo que é o artigo 29, é isso mesmo? 29 caput? Todo mundo junto? Os senhores concordam que a Câmara Municipal, que aprova a lei orgânica do município, perfeito? Que é a Câmara Legislativa que aprova a lei orgânica do Distrito Federal, que é a Assembleia Legislativa que aprova a Constituição Estadual. Tudo bem, todo mundo junto aí, moçada? São as normas fundamentais de cada uma das esferas. Tranquilo? Por favor. É muito comum, até perguntar em administrativo, né? Vereador pode ter cargo público se houver compatibilidade de horário? Onde é que está isso na Constituição, filho? Onde é que está escrito que vereador pode acumular a vereança com um cargo público se houver compatibilidade de horário? Não tenham pressa. Lembra do índice remissivo? Procura a palavra vereador. Quais são os artigos que falam de vereador? 38? Inciso terceiro, é isso? Artigo 38, inciso terceiro? Percebeu que não é para ter muito estresse, filho? Pega a palavra, vai no índice remissivo, vê quais são os artigos que falam dela, localiza o trem lá. Estão dizendo para mim que é 38, inciso terceiro, é isso? Artigo 38, inciso terceiro. Por isso, filho, é que em alguns municípios, as sessões legislativas, os encontros para votação dos projetos, ocorrem à noite.
a cada 10, 15 dias, por exemplo, para contar a presença do imbecil lá. Porque com isso, o cara consegue ser vereador, cumulando com a atividade de servidor público, pô. Entendeu, filhão? Tranquilo? Então, tu já sabe qual é o artigo que fala da havendo compatibilidade de horários, o cara pode acumular o cargo de escrevente e também vereador. Delegado e vereador, etc. Todo mundo junto? Podemos caminhar? Tá. Filhão, então vimos na estrutura brasileira. Então, fecha o VAD aí, descansa o braço. Na esfera federal, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, Sistema Bicameral, Casa Iniciadora, princípio da primazia legislativa. Até que tranquilo? Câmara dos Deputados, deputados federais, representam o povo, mandato de 4 anos, sistema de eleição proporcional. Senadores, representam os estados membros do DF, mandato de 8 anos, sistema de eleição majoritário simples ou relativo, que é diferente dos demais. Na esfera distrital, estadual. Assembleia Legislativa, deputados estaduais, representam o povo, mandato de 4 anos, né, sistema de eleição, sistema proporcional também, como é os deputados federais. Tranquilo? Câmara Legislativa, deputados distritais, representam o povo, mandato de 4 anos, sistema de eleição proporcional, como é dos deputados em geral. Municipal, vereador, mandato 4 anos, representam o povo, sistema de eleição também proporcional. Até aqui todo mundo bem? Joinha? Com relação à estrutura, beleza. Agora vamos ver temas que são afetos à esfera federal, mas que podem ser perguntados nas demais esferas. Vamos pensar em tema atual. Por uma linha. E vamos lá. Mesas. Os senhores concordam que as mesas são os órgãos diretivos das casas legislativas? As mesas são os órgãos diretivos das casas legislativas. Vou colocar entre aspas aqui. A direção da casa. A direção da casa. Direção da casa. Vamos pensar nas mesas que são perguntadas em prova. Mesas da Câmara dos Deputados, da Câmara, mesa do Senado. Cada uma delas tem. Quantos presidentes? Um presidente, ponto e vírgula. 2 vices e 4 secretários. Tem até 4 suplentes, mas os suplentes não se perguntam em prova, né? Será que tem algum artigo que prevê isso? Um presidente, 2 vice e 4 secretários? Será que tem algum artigo da Constituição que fala disso, moçada? Tem lá um presidente, 2 vice, 4 secretários. Será que tem algum artigo que fala isso? A mesa é composta por um presidente, 2 vice e 4 secretários. Lembra do índice remissivo? Eu posso procurar mesa da Câmara, eu posso procurar Câmara, mesa. Será que tem algum artigo que fala a composição da mesa? Um presidente, 2 vices, 4 secretários. Se eu não achei mesa, eu vou aonde? Câmara dos Deputados ou vou no Senado? Não tenham pressa. Tenho quase certeza que tem. Também acho que tem, mas não sei. Pesquisa aí, filho. Você começa a achar as coisas muito fáceis, fala assim, relaxa. Não é assim, tem que fuçar. Um presidente, 2 vices, 4 secretários.
Um presidente, 2 vices, 4 secretários? Enquanto isso, o pessoal de Santos está firme com a gente, então um abraço para o Júlio e o pessoal de Santos. Faz parte da vida, tem que pesquisar. Tudo bem? Eu não estou achando. É assim mesmo, filho. Não tenha pressa. Enquanto isso, vou pesquisando outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem compõe a mesa da Câmara e a mesa do Senado? Tá difícil, né? Faz parte da vida. Onde está isso aí? Um presidente, 2 vices, 4 secretários e tem até 4 suplentes. Eu não achei. Beleza, parabéns. Anota no caderninho. Lição de casa. Não achou agora, vai achar depois, não me interessa. Por isso que eu perguntei, será que tem fundamento na Constituição, a composição da mesa? Então põe a lição de casa aí. Pesquisar a composição da mesa da Câmara e mesa do Senado. Se está previsto na Constituição, se é previsão em regimento interno, onde é que está previsto? Quem compõe a mesa? Quem compõe a mesa da Câmara e a mesa do Senado? Tranquilo? Tá. Podemos caminhar? Então eu estou afirmando para vocês, cada uma dessas mesas tem um presidente, 2 vices e 4 secretários. Tem até 4 suplentes, mas os suplentes não se perguntam muito em prova. Tá? Cabe à mesa algumas funções específicas. Vamos pensar em tema atual, tema bem atual. Perda do mandato de um parlamentar. Chega para mim no artigo 15 da Constituição. Qual é a situação? Lá estão previstos os casos de perda, né? Ou de suspensão de direitos políticos. Quem tem direitos políticos? O pessoal do Executivo e do Poder Legislativo. Poder Legislativo e Executivo. Beleza? Tudo bem? Tá. Perda dos direitos políticos. Ou suspensão de direitos políticos. Artigo 15. Localizar o artigo 15 aí? Nós temos aí algumas situações no artigo 15, não é isso? A doutrina, filho, nós vamos ver isso na aula de direitos políticos, mas a doutrina é que diz o que é caso de perda ou caso de suspensão. E para a doutrina, vamos pensar num clássico, José Afonso da Silva, clássico. Paulo Bonavides e companhia, clássicos. Dito assim, é vedada a cassação de direitos políticos, a perda definitiva dos direitos políticos é vedada, a perda definitiva, né? Cuja perda ou suspensão se dará cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Caso mensalão, ação penal 470. Teve uma sentença condenatória. No cumprimento da pena, enquanto estiver cumprindo a pena, não pode ter direitos políticos. Beleza? Vai ser uma suspensão, porque depois de cumprir a pena pode restabelecer os direitos políticos.
Incapacidade civil absoluta. Ficou louco, não posso dar ordem. Interditou, rapaz. Mas vou fazer terapia, tomou essa tarja preta e recuperou. Então, a incapacidade civil absoluta, ela pode ser definitiva ou temporária, né, filho? Ela pode ter uma sentença de interdição e desinterdição. Tranquilo? Se curou e tal. Então, seria um caso, tecnicamente, de suspensão também, né, filho? Aliás, o inciso primeiro é cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Se cancelou a naturalização, era um brasileiro naturalizado, foi cancelada a naturalização, adivinha? Perdeu direitos políticos, não é isso? Quem tem direitos políticos é o brasileiro naturalizado ou, por reciprocidade, os portugueses. Tranquilex? Cancelamento da naturalização. O cancelamento implica que ele não é mais nacional. Em tese, ele pode até recuperar, se for o caso. Em tese, pode até recuperar. Por meio, por exemplo, de uma ação rescisória, dizendo que foi um equívoco no processo que cancelou essa naturalização. Então, pode ser um caso de perda ou suspensão. Agora sim, o inciso terceiro, que é da ação penal. Eu que errei aqui, não, me confundi. Inciso terceiro, condenação criminal transitada em julgado em condurar os seus efeitos. É o caso da ação penal 470, mensalão. Beleza? Depois de cumprir a pena, volta a ter os direitos políticos. Caso de suspensão, então. Recusa de cumprir a obrigação a todos impostos, oposição alternativa. Esse é aquele caso do cara que não quer servir às Forças Armadas por uma convicção religiosa, filosófica, etc. Olha aqui embaixo, tem uma lei, não tem? Lei 8.239 de 91, prestação de serviço alternativo ao serviço militar. Lembra que eu contei na entrevista essa semana? Para escusa de consciência? E a mocinha no final, a repórter, falou uma besteira no final, né? Tem aqui uma lei que estabelece prestação de serviço alternativo. Mas a repórter só ouve o que quer. E eu alertei, tem um negócio? Tá bom. Adivinha. Não adianta, né? Por isso que eu gosto da entrevista ao vivo. O cara não tem como editar, né? Bom, paciência. Inciso 5º, improbidade administrativa, no seu artigo 37, parágrafo 4º. Lembra que em improbidade administrativa tem uma lei própria de improbidade? Que é a lei 8.429? Eu tenho que entrar com uma ação civil pública para buscar a condenação do indivíduo por improbidade administrativa. E na lei de improbidade tem lá a suspensão dos direitos políticos por certos anos. A depender da situação em que eu vou tipificar o indivíduo, ele pode ter a suspensão por 6, 8, 10 anos, etc. Depois de cumprir a sentença, volta a ter os direitos políticos. Esse artigo 15, nós vamos ter que fazer um link com os artigos 55 e 56. Então, anote no caderninho, por favor, aí. Ver artigo 55 e 56. Que nós vamos tratar depois da volta no intervalo. Tranquilo? Então, parei no artigo 15, os casos de perda ou suspensão. Então, para a doutrina, perda seria, por exemplo, no cancelamento da naturalização, passado o prazo da ação rescisória, se não houvesse atuação do chefe do executivo em restabelecer aquela nacionalidade. Se perdeu a nacionalidade por sentença condenatória, por exemplo, transitada em julgado, é porque a pessoa não merece mais ser nacional. Por exemplo, tentou matar o presidente da República. Então a ideia é que não recuperaria mais. Mas seria possível, antes do trânsito de julgado definitivo, propor uma ação rescisória, em até 2 anos depois do trânsito em julgado. Passou esse prazo, em tese não poderia recuperar mais, salvo o perdão do chefe do executivo. Tranquilo? Seria um caso de perda, por exemplo. Os demais se percebeu que seria um caso de suspensão. Isso é uma classificação doutrinária. Beleza? Que não deve entrar na seara do nosso senador, porque ele gosta de coisa certinha. E isso aqui não tem dúvida com relação a isso. Seria um caso, então, de suspensão apenas de perda do cancelamento da naturalização. Até que beleza? Tranquilex? Na volta a gente vai comentar os artigos 55 e 56 com relação à ação penal 470. Que é uma questão do mensalão, que é uma questão atual, e o seu senador gosta disso. Tranquilex? Então a gente vai descansar 20 minutinhos e volta para a gente continuar a nossa conversa. Beleza? Até daqui a pouco, então.